Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Brendo Souza e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Manual dos Investidores. E no vídeo de hoje nós vamos conversar sobre como você pode analisar uma ação, como que você pode estudar uma empresa e analisar seus números, seus indicadores e como que você pode escolher a melhor opção para você comprar suas primeiras ações. Então fica ligado até o final desse vídeo aqui, que eu tenho certeza que vai ser um conteúdo que vai te ajudar bastante. Então vamos lá para o vídeo. E bom, para o vídeo de hoje, eu pensei em fazer esse vídeo de uma forma um pouco diferente, certo? Ao invés de só te passar os indicadores e te falar o que eles significam e como que você vai calcular esses indicadores, eu resolvi pegar uma empresa da bolsa e analisar essa empresa aqui na prática com vocês, certo? E aí a gente vai analisando os indicadores dela e eu vou te passando quais são os principais indicadores e como que você pode interpretar e ler esses indicadores. Que aí eu acho que é uma forma mais simples e mais objetiva de te passar o que significam tais indicadores e quais indicadores que você precisa usar para estudar uma empresa. Então vamos lá para a tela do nosso computador, eu vou selecionar uma ação e vou analisar junto com você e te passar os principais indicadores que você precisa usar para analisar uma empresa. Então vamos lá. Então a gente está aqui na nossa tela do nosso computador. O site que eu vou usar para analisar a nossa ação de hoje é o Status Invest, certo? É um site aí bem conhecido de análise de ativos e nele você pode analisar tanto ações quanto fundos imobiliários, BDRs, fundos de investimento, até Tesouro Direto você consegue ver aqui no site, certo? Então é um site bem completo e eu sugiro que você utilize ele. É um site que eu gosto muito de utilizar e ele é bem completo, bem simples e bem objetivo. Então já vamos ver aqui na lupinha do site, vamos digitar o ticker da empresa que a gente quer analisar. E a empresa que eu vou usar para o nosso vídeo de hoje é a Itaúsa, que é uma empresa aí bem conhecida e bem tradicional na nossa bolsa de valores. Ela é uma holding aí que muitas pessoas consideram uma das melhores empresas da nossa bolsa. E só lembrando que isso não é uma recomendação de compra ou de venda da Itaúsa, certo? É apenas uma empresa que eu peguei como exemplo e para a gente utilizar nesse vídeo aqui com um objetivo educacional. Então, hoje a gente vai usar a Itaúsa, mas você pode pegar qualquer empresa e estudar qualquer empresa, certo? Então, vamos digitar aqui o código da empresa da Itaúsa, que é o ITSA, ITSA3 ou ITSA4, certo? E caso você queira saber um pouco mais sobre as ações, sobre o que significa uma ação, o que é uma ação, a gente tem um vídeo aqui no nosso canal, certo? Onde eu falei um guia básico para você aprender tudo que você precisa saber sobre as ações. Eu vou estar deixando aqui em cima, caso você queira assistir esse vídeo. Então, já de cara aqui, quando eu digitei o código da Itaúsa, a gente tem várias informações sobre a empresa, certo? A gente tem aqui algumas informações sobre indicadores da empresa. A gente já vai voltar para essa parte aqui, que é a parte que interessa a gente. Temos aqui alguns eventos corporativos, que é quando a empresa distribui dividendos e tudo mais. Aqui as datas que ela pagou dividendos. Aqui embaixo mais algumas informações sobre a empresa. Aqui outras informações, aqui falando o que a empresa faz e tudo mais. E aqui falando um pouco da estrutura societária da empresa. Mas vamos lá voltar para o que interessa para a gente, que é a parte de indicadores. E aqui na parte de indicadores da Itaúsa, a gente vai clicar aqui em histórico. E aqui o site já vai agrupar todos os principais indicadores da Itaúsa por ano, né, e dividindo eles por categoria. Então é uma parte bem interessante do Status Invest, onde ele já te entrega todos os indicadores da Itaúsa, agrupado por ano e agrupado por grupo, onde cada indicador se encaixa, certo? Então, antes da gente partir para analisar os indicadores da Itaúsa, eu preciso te falar em dois pontos, que é, quando você estuda uma empresa, você precisa definir um período de tempo para você estudar as suas ações. No caso aqui, para você estudar uma ação, estudar uma empresa, é interessante que você estipule um período de, no máximo, de 5 anos, que é um período aí para você analisar como que a empresa ela se comportou ao longo do tempo, e ver como que essa empresa ela se comportou e entregou resultados ao longo do tempo. Então, pegando esse período máximo de 5 anos, esse intervalo de 5 anos, é um período bem interessante para você estudar os resultados e o histórico de geração de resultados dessa empresa, certo? Então, esse é o primeiro ponto para quando você for analisar uma ação, você definir um período de tempo, um período aí de no máximo 5 anos para você estudar essa empresa. E nessa parte de estudar indicadores, eu gosto de dividir essa parte de estudo, de análise, em 5 grupos. No primeiro grupo, a gente vai estudar o crescimento da empresa. Na segunda parte, a gente vai estudar a eficiência e a rentabilidade da empresa, como que ela gera resultados, gera lucro, dada a sua receita, seu patrimônio. No terceiro grupo, a gente vai estudar o endividamento da empresa e observar como anda a saúde financeira dessa empresa. No quarto grupo, a gente vai estudar como que funciona o valuation dessa empresa e se essa ação está sendo negociada a um preço justo ou não. E o quinto grupo, é onde a gente vai analisar a governança dessa empresa, se é uma governança que atrai o nosso investimento ou não. Então são essas 5 áreas que a gente vai utilizar para estudar uma ação: o crescimento, a eficiência ou rentabilidade,
a parte de endividamento, a parte de valuation e a parte de governança de uma empresa. Então, começando aqui na parte de indicadores de crescimento da empresa, na parte de crescimento a gente tem um indicador que a gente vai usar, que é o KGR ou CAGR. O KGR, ele significa, traduzindo para o português, significa taxa de crescimento anual composta. E o que esse indicador ele mostra para a gente? Ele sempre vai vir acompanhado de algum parâmetro, como aqui ele vem acompanhado de receita ou de lucro, e sempre vai vir acompanhado de algum período de tempo, no caso aqui 5 anos. Então, o que significa, como que você vai ler esse indicador? O KGR ele vai mostrar o crescimento de determinado parâmetro ao longo dos últimos anos, um crescimento médio, certo? Então, o KGR das receitas dos últimos 5 anos da Itaúsa, ele vai mostrar quanto que a receita da Itaúsa cresceu, em média, nos últimos 5 anos. Então, a gente pegando aqui o KGR atual da Itaúsa, está em 3,78%. Então, como que você vai ler esse indicador? O KGR atual da Itaúsa está em 3,78%. Então, isso quer dizer que nos últimos 5 anos, as receitas da Itaúsa elas cresceram, em média, 3,78% ao ano. Então, é dessa forma que você lê o KGR. Ele vai mostrar quanto que determinado parâmetro cresceu, em média, nos últimos 5 anos. Um outro parâmetro que a gente pode utilizar aqui para o KGR é o KGR dos lucros da empresa em determinado período. E aqui no caso da Itaúsa, o KGR dos lucros nos últimos 5 anos. E, como eu falei, esse indicador vai mostrar o crescimento médio dos lucros nos últimos 5 anos. E o KGR atual da Itaúsa de lucros é de 4,72% ao ano. Então, isso quer dizer que nos últimos 5 anos, o crescimento do lucro da Itaúsa foi, em média, de 4,72% ao ano. Então, é dessa forma que você estuda, que você lê o KGR. Ele vai mostrar como que cada parâmetro, como que cada indicador cresceu, em média, nos últimos 5 anos. Então, esse é o nosso primeiro indicador que a gente estudou, que é um indicador de crescimento, tá? Que é o KGR. Só lembrando, ele vai mostrar quanto que determinado parâmetro, quanto que determinado indicador cresceu, em média, nos últimos anos. No caso, KGR de receitas e de lucros nos últimos 5 anos, vai mostrar quanto que a receita cresceu, quanto que o lucro cresceu, em média, nos últimos 5 anos. Então, é dessa forma que você tem que ler esse indicador de crescimento, o KGR. Então, esse é o primeiro indicador no grupo de crescimento que a gente estudou da Itaúsa. Bom, e vindo agora para a parte de eficiência e rentabilidade, eu gosto de colocar esses dois grupos, esses dois parâmetros na mesma categoria, porque eficiência e rentabilidade, eles vão mostrar praticamente a mesma coisa. Eles vão mostrar quanto que uma empresa está conseguindo gerar de lucro, dada a sua receita, dado o seu patrimônio. Então, eficiência e rentabilidade, eles vão mostrar quanto que a empresa está conseguindo ser lucrativa. Então, por esse motivo, eu gosto de colocar esses dois grupos, esses dois tipos de indicadores na mesma categoria. E começando aqui na parte de indicadores de rentabilidade, os principais indicadores que você precisa utilizar nessa área são o ROI e o ROIC. Primeiro, começando com o ROI. O ROI, traduzido para o português, significa retorno sobre patrimônio líquido. E esse indicador ele é calculado como? Dividindo o lucro líquido sobre o patrimônio líquido da empresa. A gente vai já conversar melhor sobre isso. E o ROIC, ele significa retorno sobre capital investido. E ele é calculado dividindo o lucro líquido sobre o capital total investido na empresa. Então, se você pegar ROI e ROIC, você percebe que eles são indicadores bem similares. Enquanto o ROI é lucro líquido sobre patrimônio líquido, o ROIC é lucro líquido sobre capital total investido na empresa. Bom, e como que você pode diferenciar o patrimônio líquido de uma empresa do seu capital total investido, no caso do ROI e do ROIC, né? Bom, imagine que você vai abrir um negócio, vai abrir um restaurante, por exemplo, e você precisa de 100 mil reais para abrir esse negócio. Mas do seu bolso você tem apenas 50 mil reais. E esses 50 mil reais que faltam, você vai pegar, por exemplo, pedindo emprestado de um banco. E aí você junta os seus 50 mil com 50 mil emprestados de um banco, junta os 100 mil e abre o seu negócio. Trazendo aqui para o nosso indicador, os 50 mil reais do seu bolso são o seu patrimônio líquido. E esses 50 mil do banco, junto com o seu dinheiro, esses 100 mil reais investido, é o capital total investido no negócio. Então, o patrimônio líquido de uma empresa é o dinheiro apenas da empresa, tirando empréstimos, tirando dinheiro de terceiros, tirando investimentos de terceiro. E o capital total investido da empresa é o patrimônio da empresa, mais o capital de terceiros, mais o capital de investidores que investem na empresa. Então, o patrimônio líquido é o dinheiro da empresa e o capital total investido é o dinheiro da empresa, mais o dinheiro de empréstimos, mais o dinheiro de investidores. Então, são esses dois números que você vai usar para o ROI e para o ROIC. No ROI, você vai dividir o lucro líquido sobre o patrimônio líquido da empresa e no ROIC, você vai dividir o lucro líquido sobre o capital total investido na empresa. Bom, e como que você pode interpretar e ler esses indicadores?
Como você vê na fórmula de ROI e de ROIC, é lucro líquido dividido por algum indicador. No caso do ROI, é lucro líquido sobre patrimônio líquido, e no caso do ROIC, é lucro líquido sobre capital total investido na empresa. Então você percebe que quanto maior for o resultado dessa divisão, maior o lucro líquido da empresa. Então, quanto maior for o valor de ROI e de ROIC, mais lucrativo, mais lucro consegue gerar a empresa, dado o seu patrimônio, dado o seu capital total investido. Então, quando a gente está estudando uma empresa, é ideal que nós busquemos ROI e ROIC bem elevados. E um valor interessante para o ROI é de 10% a 15%, e um valor interessante para o ROIC é de 5% até 10%. São dois valores bem interessantes que a gente busca em uma ação. E como a gente vê aqui, o ROI e o ROIC da Itaúsa são ROI e ROICs bem interessantes, certo? Aqui, como você vê aqui ao longo dos anos, foi um ROI, por exemplo, aqui de 17%, 15% em 2017, 17% em 2018 e um ROI atual de 18% da Itaúsa. O ROIC também, da mesma forma, foram sempre indicadores bem interessantes, tá? 14% em 2016, 3% em 2017 e um ROIC atual de 16%. Então você vê que a Itaúsa ela possui ROI e ROIC bem elevados, bem acima do que a gente procura. Então você já percebe que a Itaúsa ela consegue ser uma empresa bem rentável, consegue ser uma empresa que consegue gerar um bom lucro, dado o seu patrimônio e dado o seu capital total investido. Bom, e falando agora sobre indicadores de eficiência da empresa, a gente vai usar margem EBITDA e margem líquida. Primeiro, a margem líquida, eles são bem parecidos com ROI e ROIC, tá? Eles vão mostrar quanto que a empresa consegue gerar de lucro nas suas operações. E margem líquida é quanto que a empresa consegue gerar de lucro, dada a sua receita. E a margem líquida é calculada justamente dividindo o lucro líquido sobre a receita líquida da empresa. Então, você percebe que a margem líquida, como ela é a divisão entre lucro sobre receita, quanto maior for a margem da empresa, mais eficiente a empresa consegue ser e mais lucro a empresa consegue gerar com as suas receitas, com as suas operações. Então, quanto maior for a margem líquida de uma empresa, mais eficiente essa empresa vai ser, mais lucro essa empresa ela consegue gerar nas suas operações. Então, como a gente vê aqui, a margem líquida da Itaúsa nos últimos anos, como você vê aqui, ela foi uma margem bem acima da média, uma margem bem excepcional. Só lembrando a você que margem líquida, um valor de 40%, 50% já é um valor muito bom para uma empresa. Então, como você vê aqui, uma margem de 163% em 2017, de 175% em 2018 e uma margem líquida atual de 150%, mostrando que a Itaúsa ela consegue ser uma empresa bem rentável, consegue ser uma empresa que consegue gerar muito lucro, dada a sua receita. E um outro indicador que a gente pode usar aqui para a parte de eficiência da empresa é a margem EBITDA. E ele é calculado basicamente da mesma forma que a margem líquida. Só que enquanto a margem líquida a gente divide lucro líquido sobre receita, na margem EBITDA a gente divide o EBITDA sobre a receita. E o que é esse EBITDA? O EBITDA, para você saber, EBITDA significa o lucro operacional. E o que é esse lucro operacional? Bom, o caixa da empresa, o lucro da empresa, ele pode ter várias fontes. Ele tem a fonte de operação da empresa, ou seja, a empresa ela vende seu produto, vende seu serviço e tem o seu lucro, mas também ela pode ter dinheiro emprestado e pode ter investimentos feitos com o caixa da empresa. Ou seja, a empresa ela tem um caixa e pode investir esse dinheiro e ter rendimentos desse investimento. Então, esse montante de lucro da empresa nas suas operações, rendimentos em investimentos e dinheiro de empréstimos, todo esse montante forma o lucro operacional da empresa, forma o EBITDA da empresa. Então, sempre que você ver falar em EBITDA, você vai entender que é um lucro operacional e quanto maior o EBITDA da empresa, maior for o lucro operacional da empresa, mais essa empresa ela consegue ser lucrativa. Então, para você saber, quanto maior o EBITDA de uma empresa, mais uma empresa ela consegue ser lucrativa, mais ela consegue gerar lucros nas suas operações. E aí, eu posso pegar esse EBITDA e dividir aqui pela receita líquida da empresa. Então, como você vê a divisão EBITDA sobre receita, quanto maior for esse resultado, mais lucro, mais lucrativa a empresa ela consegue ser. E aí, nos últimos anos, como você consegue ver, a margem EBITDA da Itaúsa ela é bem alta e tendo uma margem EBITDA atual de 176%, que é uma margem excepcional, uma margem fenomenal para uma empresa da Bolsa. Então, esses 4 indicadores são indicadores de eficiência e rentabilidade, ROI, o ROIC, margem líquida e margem EBITDA. Esses 4 indicadores você pode usar para analisar se uma empresa ela consegue gerar lucro, se ela consegue ser rentável nas suas operações. Bom, e partindo agora para a parte de endividamento da empresa,
a gente vai usar aqui 3 indicadores que são muito interessantes, tá? O primeiro deles é a dívida líquida sobre o patrimônio líquido da empresa, e como o próprio nome do indicador sugere, ele é achado como? Dividindo a dívida líquida da empresa sobre o patrimônio líquido da empresa. E aí, como que você vai ler esse indicador? Como eu estou dividindo dívida líquida sobre patrimônio líquido, quanto menor for esse indicador, melhor. Quanto menor for esse indicador, com mais uma dívida controlada a empresa tem, melhor a sua saúde financeira é. Então, sempre que você vê dívida líquida sobre patrimônio líquido, você busca por indicadores mais próximos do zero ou mais abaixo do 1 possível. E como você vê aqui, a dívida líquida sobre patrimônio líquido da Itaúsa, ao longo dos anos, sempre foi um indicador que andou ali bem próximo do zero, tá? Tendo um indicador aí atual de 0,03. Então, dívida líquida sobre patrimônio líquido da Itaúsa é um número bem próximo de zero, e isso mostra como que a empresa ela tem um endividamento bem controlado e tem uma saúde financeira bem, digamos assim, administrável, por assim dizer, né? E um outro indicador que a gente pode usar para essa parte de endividamento é o dívida líquida sobre EBITDA. Esse EBITDA é o mesmo que a gente conversou agora há pouco, que é o lucro operacional da empresa, e esse indicador funciona basicamente da mesma forma. O dívida líquida sobre EBITDA, como o nome sugere, eu vou achar dividindo a dívida líquida da empresa sobre o EBITDA, sobre o lucro operacional da empresa. E eu vou ler esse indicador da mesma forma. Quanto menor for essa divisão, maior é o lucro da empresa. Então, dívida líquida sobre EBITDA, a gente busca por valores mais próximos do zero possível ou mais abaixo do 1 possível. E como a gente vê aqui, o dívida líquida sobre EBITDA atual da Itaúsa é de apenas 0,12, mostrando, mais uma vez, que ela tem um endividamento bem controlado e tem uma saúde financeira bem em dias, né? E um terceiro indicador que a gente pode usar para essa parte de endividamento é o indicador de liquidez corrente. E o que é a liquidez corrente? A liquidez corrente é basicamente a capacidade da empresa em lidar com suas dívidas de curto prazo. E como que esse indicador ele é encontrado? A liquidez corrente ela é achada dividindo o ativo circulante sobre o passivo circulante. E, primeiro, o que é ativo? Ativo, traduzido de um grosso modo, ele é basicamente tudo que coloca dinheiro no bolso da empresa. O ativo é tudo que traz dinheiro, que gera dinheiro para a empresa. Por outro lado, o passivo é tudo que a empresa tem de dívidas, é tudo que a empresa tudo que tira dinheiro do bolso da empresa. Então, dividindo o ativo sobre o passivo, quanto maior for o resultado dessa divisão, melhor, porque quanto maior for o resultado, maior é o ativo da empresa. Então, liquidez corrente é basicamente essa divisão entre ativo circulante e passivo circulante. E essa palavrinha circulante quer dizer que são objetivos, são parâmetros de curto prazo, de no máximo 1 ano. Então, liquidez corrente é basicamente a capacidade da empresa em lidar com suas dívidas de curto prazo, e ela é achada dividindo o ativo circulante sobre o passivo circulante. Então, para a liquidez corrente, quanto maior o valor da liquidez corrente, maior a capacidade da empresa em lidar com suas dívidas de curto prazo. Então, a gente vê aqui que a Itaúsa ela sempre teve uma liquidez corrente bem alta, ou seja, ela sempre conseguiu arcar com suas dívidas, sempre conseguiu ser bem controlada nas suas dívidas de curto prazo, tá? Tendo uma liquidez corrente aí atual de 2,16, significando aí que ela consegue facilmente lidar com suas dívidas, lidar com seus passivos de curto prazo de uma maneira bem controlada, de uma maneira bem tranquila. Bom, e passando agora para a parte de indicadores de valuation, onde a gente vai ver se aquele investimento vale a pena e se aquela ação é uma boa ação para a gente se investir no momento ou não. De todos esses indicadores que a gente está vendo aqui na tela, a gente vai usar apenas 3, que são 3 indicadores bem importantes. O primeiro deles, o mais simples, é o VPA, que é basicamente o valor patrimonial por ação. E o que esse indicador vai mostrar? Ele vai mostrar basicamente quanto que aquela ação está valendo naquele determinado momento, para você ter ali uma noção de quanto que vale realmente a ação da empresa. E essa é a sua leitura que você tem que ver do VPA. O VPA ele vai apenas dizer, olha, o VPA da Itaúsa é tanto, então a ação da Itaúsa ela vale esse valor. E o VPA atual da Itaúsa está em R$ 7,27. Então, em teoria, uma ação da Itaúsa estaria valendo hoje R$ 7,27. Então, essa é a leitura do VPA, é uma leitura bem simples, é um indicador bem simples e que mostra apenas quanto que uma ação valeria hoje de determinada empresa. Bom, e um outro indicador que a gente vai usar aqui na parte de valuation é o PL. O PL ele é um dos indicadores mais importantes que a gente vai usar para as empresas da Bolsa, certo? E o que significa esse PL? PL é o preço da ação sobre o lucro da ação em um ano. E o que esse indicador ele vai nos mostrar? Ele vai nos mostrar, em tese, em quantos anos a gente teria o valor investido de volta na forma de dividendos. Como assim? Imagine que você comprou uma ação por R$10 e em um ano essa ação ela te pagou R$1. Então, quanto que seria o PL dessa ação? Claro que numa situação hipotética em que o valor da ação não variasse tanto, né?
Então, você compra uma ação por R$10 e essa ação ela te paga R$1 de dividendos em um ano. Quanto que seria o PL dessa ação? Seria o valor da ação, R$10, sobre o valor do dividendo que ela te pagou em um ano, no caso, R$1. Então, o PL dessa ação seria 10. Então, em teoria, você levaria 10 anos para reaver o valor que você investiu naquela ação de volta para você na forma de dividendos. Então, seria mais ou menos assim. Você compra uma ação por R$10 e recebe R$1 de dividendo por ano por aquela ação. Então, em teoria, quantos anos você levaria para ter os R$10 que você investiu de volta na forma de dividendos? 10 anos. Se você recebe R$1 por ano, você passaria 10 anos para receber R$10, que é, no caso, o valor que você investiu naquela ação. Então, é mais ou menos isso que o PL nos mostra, que é em quantos anos você reaveria o seu dinheiro investido na forma de dividendos. Claro que esse indicador ele não é um indicador tão estático, tá? Não é porque o PL de uma empresa é de 7 ou de 10, por exemplo, que você passaria 10 anos para receber o seu valor investido. Claro que existem várias outras variáveis nesse cenário, né? Uma empresa ela poderia crescer, ela poderia distribuir mais dividendos em um ano, então esse PL, esse indicador já mudaria bastante, mas em teoria o PL ele nos mostra isso. Quantos anos você levaria para reaver o seu valor investido naquela empresa na forma de dividendos. E como você vê aqui o PL da Itaúsa, ao longo dos últimos anos, foi um PL de 7 em 2016, de 10 em 2017, de 11 em 2019, de 13 em 2020, e a Itaúsa está com um PL atual de 7,66, o que demonstra que a gente levaria, em média, de 7 a 8 anos para reaver o valor investido nessas ações na forma de dividendos. É um PL bem baixo, tá? É um PL bem satisfatório. Lembrando aí que um PL de 10 até 12 é um PL bem interessante para a gente se balizar, né, na hora de investir, de estudar uma empresa. E só lembrando a você que esse indicador é muito importante para você validar o seu investimento. Porque imagine que você vai estudar uma empresa e ela tem, sei lá, um PL de 50, por exemplo. Então, em teoria, você levaria 50 anos para reaver o seu valor investido nessa ação. Então, esse é um indicador muito interessante para você ter essa noção de como que você teria o seu valor investido de volta na forma de dividendos. Então, é muito importante que você se aprofunde e estude bastante esse indicador, tá? Porque ele é muito interessante, muito importante para você saber quando que você teria o seu valor investido de volta na forma de dividendos e para você saber se o seu investimento ele vale a pena ou não naquela empresa, naquela companhia que você está pensando em ter as suas ações. E o último indicador aqui na parte de valuation é um que é muito conhecido aí, a maioria de vocês já deve conhecer esse indicador, que é o dividend yield, tá? Ele é expresso em porcentagem e ele indica quanto que do preço da ação vai ser repassado para o acionista na forma de dividendos. Então, por exemplo, vamos supor que uma ação ela custe R$100, só um exemplo, certo? Vamos supor que uma ação ela custe R$100 e essa empresa ela tem um PL de 10%, por exemplo. Então, 10% do valor dessa ação, 10% dos R$100, serão repassados para o seu acionista na forma de dividendos. Então, é assim que você tem que ler o dividend yield. Ele vai te mostrar qual a porcentagem do valor da ação vai ser repassado para o seu acionista na forma de dividendos em um ano. Então, quanto maior for o dividend yield de uma empresa, mais essa empresa ela pagaria de dividendos ao seu acionista. E aí, como a gente vê aqui o dividend yield histórico da Itaúsa, não é um dividend yield tão alto, certo? Foi aqui de 6%, de 3%, chegou a 7%, 8% em 2019 e está com o dividend yield atual de 3%. Então, 3% do valor da ação da Itaúsa seria repassado para o seu investidor na forma de dividendos. Lembrando também que, assim como o PL, o dividend yield ele é um indicador bem assim, variável, certo? O valor da ação ele vai mudar, o valor de dividendos que a empresa vai distribuir vai mudar ao longo do tempo. Então, o dividend yield ele é um indicador que ele pode mudar bastante ao longo de um ano. Então, esses foram os primeiros 4 grupos de estudo que a gente vai usar para analisar uma empresa, certo? Só recapitulando aqui embaixo, indicador de crescimento, que é o KGR. O KGR ele vai mostrar quanto que cada indicador vai crescer em média ao longo dos últimos anos. Então é um indicador muito importante para você estudar o crescimento da empresa. O outro ponto aqui é a parte de eficiência e rentabilidade da empresa, que são indicadores que vão te mostrar quanto que a empresa ela consegue gerar de lucro nas suas operações, de acordo com o seu patrimônio líquido, de acordo com a sua receita. Então é muito importante esse indicador para você ver se o negócio ele é lucrativo ou não. E lembrando aqui que os principais indicadores são o ROI, o ROIC, a margem líquida e a margem EBITDA. Esses são os 4 principais indicadores para você ver se um negócio é lucrativo ou não, certo? Vindo aqui para a parte de endividamento, a gente tem dívida líquida sobre PL
e dívida líquida sobre EBITDA, esses dois indicadores, quanto mais próximos de zero possível, melhor, mas isso quer dizer que a empresa ela consegue ter uma dívida bem controlada e ela consegue ter uma saúde financeira bem satisfatória. E o último indicador aqui na parte de endividamento é a parte de liquidez corrente, que liquidez corrente significa significa se a empresa ela tem capacidade de arcar com suas dívidas, capacidade de arcar com seus passivos de curto prazo. Então, no caso, a liquidez corrente, quanto maior for o valor da liquidez corrente, maior é a capacidade da empresa em lidar com seus passivos, em lidar com suas dívidas de curto prazo. E o último indicador, o último grupo aqui de indicadores que a gente vai usar para analisar uma empresa é a parte de valuation. Lembrando aqui o VPA, que é aquele indicador bem simples que ele vai mostrar quanto que uma ação da empresa valeria naquele momento. O PL, que é um indicador que vai te mostrar em quantos anos, em tese, você reaveria o seu investimento na forma de dividendos. E o dividend yield, que é aquele indicador que mostra a porcentagem do preço da ação que seria repassado para o seu acionista na forma de dividendos. Então, esses são os 4 primeiros grupos de indicadores, como eu falei no início, né? Crescimento, eficiência, endividamento e valuation de uma empresa. Bom, e como eu falei no início da nossa explicação sobre os indicadores, existem 5 grupos para você analisar uma empresa. Crescimento, que a gente já olhou, eficiência e rentabilidade, que a gente já estudou, endividamento e valuation, os 4 primeiros grupos que a gente estudou ao longo desse vídeo. E o quinto parâmetro para você analisar uma ação é analisar a parte de governança corporativa de uma empresa. E para analisar esse parâmetro é uma análise mais subjetiva, uma análise mais simples, tá? Ela não vai ter tanto número, não é uma análise tão técnica, ela vai mais da sua percepção e do seu crivo, né, para você definir se uma empresa é boa ou não. E para analisar esse indicador, eu gosto de vir aqui no site de RI da empresa, certo? Para você entrar no site de RI, praticamente todas as empresas da bolsa elas têm esse site de RI, e para você acessar esse site, basta você digitar o nome da sua empresa, mais RI, certo? Então, como eu estou aqui no site da Itaúsa, basta você digitar Itaúsa, RI no Google, que você consegue ter acesso a esse site. E esse é o site da Itaúsa, destinado para os seus investidores, certo? RI significa relação com os investidores, então é um site feito para nós investidores. Então, para você estudar essa parte de governança da empresa, essa parte de como que a empresa ela lida com seus acionistas, você pode vir nesse site de RI e analisar, ver se é um site claro ou não, ver se a empresa ela tem esse cuidado ou não. Então, como a gente está vendo aqui no RI da Itaúsa, temos aqui a parte de resultados da empresa, tem aqui o que a Itaúsa faz, a parte de apresentações de pessoas, sustentabilidade e tudo mais. E aqui o portfólio da Itaúsa, como eu falei que a Itaúsa é uma holding, que ela tem participação em várias empresas, como a principal delas aqui é a Itaú, a XP e a Alpargatas. Então a gente pode vir aqui em cima, na parte de menu, e analisar aqui o modelo de governança, como eu falei, a parte de governança corporativa. Então a gente pode analisar aqui o modelo de governança e pode ver o que a governança da Itaúsa ela pensa em fazer com a empresa, pensa em fazer nos próximos anos na empresa. Então essa, como eu falei, é uma visão mais subjetiva. Você pode ler isso de acordo com cada empresa e ver se você concorda com aquela governança ou não. Então você pode vir aqui e ler tudo isso que a governança da Itaúsa ela pretende para a empresa, certo? Então essa parte de governança da empresa, ele é um estudo mais subjetivo e depende muito do que você pensa e dos seus objetivos para os seus investimentos. Então esse foi o nosso vídeo de hoje. Foi um vídeo que eu espero que tenha sido bem completo e tenha te ajudado bastante a entender cada indicador, a entender como que funciona um estudo e uma análise de uma empresa. Se você tiver dúvida em algum indicador que a gente conversou aqui ao longo do vídeo, volta o vídeo, assiste novamente ou deixa aqui embaixo no comentário a sua dúvida, certo? Eu espero muito que tenha te ajudado a entender como que funciona cada indicador. Eu tentei passar aqui uma visão mais simples e mais objetiva possível de cada indicador e como que você pode ler e pode interpretar cada um desses indicadores, certo? Então é isso. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. E se você gostou, deixa um like aqui embaixo, tá? Deixa um comentário falando o que você achou do vídeo. Então se inscreve aqui no canal também. E é isso, eu te vejo no próximo vídeo. Valeu!